Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre a vitória do Milei na Argentina, né? O que isso pode trazer de oportunidade, o que isso também serve como base para outros países da América do Sul estarem analisando e como isso pode impactar também a nossa economia e as nossas empresas. Então já dá um like no vídeo, né? Curte o nosso canal, segue ele, encaminha também para os amigos aí que eu sei que tu tens, que se interessam por investimentos, que isso ajuda sempre a gente a alcançar mais pessoas. Vamos lá! O tão sonhado liberalismo, né? Como muitas pessoas idealizam, né? Um menor peso do mercado, a gente tendo um presidente, né? Ou mercado, a parte governamental olhando para uma total liberdade, né, dar mais liberdade para as pessoas e centralizar menos decisões no governo, aconteceu na Argentina nesse final de semana e muita gente agora começa a se perguntar, né? A gente viu muita publicação, né? O nosso presidente, temos um presidente falando sobre o Milei na Argentina. Nesse momento, o que a gente tem uma visão muito clara é que ele ganhou, ele tem boas ideias, né? Quando a gente fala de um Estado mais enxuto, em gastar menos, né? Ele está falando em reduzir os ministérios pela metade, né? Então gastar menos na máquina pública, deixar mais dinheiro, né, em caixa para investir em setores que são totalmente estratégicos e tirar a mão gorda, né, do Estado sobre as empresas, sobre quem gera riqueza, né, dentro do país. Então, a gente teve, né, um liberal sendo eleito na presidência, que é o cargo mais alto, né, que a gente pode ter dentro de um país, e agora a gente vem com outras questões que a gente vai começar a acompanhar, né? No Brasil, em passado recente, a gente teve um dito conservador, né, o Bolsonaro, com um mais liberal na economia, que foi o Paulo Guedes. Essa combinação acabou se mostrando já um pouco difícil, né, de passar algumas reformas, né? O Paulo Guedes com ideais e formas de ver a parte liberal muito nítida nele, porém o governo muito desgastado, né, com o Congresso. Por quê? Essas propostas precisam passar pelo Congresso, né? Dentro de uma democracia, né, a gente não tem simplesmente uma pessoa que decide tudo para todo mundo, né? O presidente é uma das peças da democracia. Então o que a gente vai agora acompanhar nos próximos capítulos, né? Primeiro, como que o Milei vai conseguir ser um cara que é um economista com ideais liberais, né, totalmente liberais, vai conseguir trazer isso para as reformas que o país dele precisa, que a Argentina precisa, para sair do buraco que ela se afundou, né? O Macri, que já foi um presidente um pouco mais, né, de direita, com ideais de pensar mais para a geração de emprego, né, que o maior benefício que se dá para uma pessoa é ela conseguir gerar o seu próprio alimento com o seu próprio esforço, essa cabeça de que a gente não deve dar o sustento, né, mas dar a forma para a pessoa conseguir o sustento e ela ter a dignidade, né? Então você traz dignidade para a pessoa, ela conseguindo trabalhar, gerar dinheiro. O Macri já não conseguiu implementar algumas coisas de campanha, né? E vai ser interessante a gente acompanhar como que isso vai se desenvolver no governo do Milei da Argentina. Ele foi basicamente o presidente com o maior número de votos, né, batendo recordes de votação numa eleição, e com isso, né, ele deve ter o apoio da população. Só que, vamos lá, a gente está num país que durante muito tempo teve um ideal mais esquerdista e o movimento peronista lá, né, é muito forte. Então, se demorar muito a ter resultado algumas das promessas, isso pode começar a voltar contra ele e a dúvida voltar a pairar no mercado. Porque a gente fala que ele teve uma captura do miolo, né, da população. Tem os liberais, os de direita, que acreditam que o capital, as empresas geram riqueza, né, e isso beneficia o mais pobre, porque ele consegue ascender numa carreira dentro da empresa, criar, empreender, abrindo novos negócios. E tem o lado, né, mais de esquerda, social, que pensa que não, a gente precisa equalizar, né, essa riqueza gerada, porque uma riqueza extraordinária para alguns
ela é desnecessária, então a gente tem que igualizar, né, essas pessoas e trazer benefícios para o resto da população. E tem um miolo aqui no meio, né, que não acredita em nenhum e nem outro, que só quer viver a vida dele em paz, né, e que não quer ninguém mexendo no que é dele. E esse miolo, o Milei soube capturar muito bem, até com a terceira colocada no primeiro turno da eleição, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, né, e que acabou a Tebet indo para Lula, né? Então a gente teve essas duas diferenças. O que a gente vai ver agora no decorrer é essa dificuldade talvez dele em conseguir aprovar. Mas vai ser super interessante a gente ver isso se desenrolando, né, dentro de uma economia que já foi, né, um país extremamente rico, né? A gente tem a Argentina tem o Brasil como o segundo maior parceiro comercial. Então vai ser importante também ver essa forma, né, como o Milei, a estrutura de governo do Milei vai lidar com o Brasil. Ele já apontou que não tem negociação com países comunistas, né, ou ditos aliados a países comunistas. Já dando um recado muito claro, né, porque a gente acredita ser um aceno para o Trump na eleição dos Estados Unidos que vai acontecer aí nos próximos semestres. Então, um alinhamento total com os Estados Unidos e um desalinhamento com outras economias. Vai ser interessante a gente ver como ele vai conseguir moldar isso. Vamos lá, Brasil, a gente tem a Argentina em diversas indústrias um ótimo parceiro comercial. Eles compram muitas coisas do Brasil. Vai ser interessante a gente ver como, né, eles facilitando o negócio na economia argentina, como isso vai impactar no nosso mercado. Um crescimento, né, uma forma de crescimento da economia argentina pode beneficiar alguns setores do mercado brasileiro e a gente vai estar de olho acompanhando isso de perto. Uma outra questão, hoje o Brasil, né, as empresas brasileiras, elas têm como polo fabril alguns setores o Paraguai, né, que teve uns ideais um pouco mais liberais nos últimos anos, facilitando a abertura de empresas lá e empresas brasileiras, né? Vai ser interessante a gente ver como que eles vão criar, ou se eles vão criar polos industriais, ou se vão facilitar a abertura de empresas estrangeiras lá para capitalizar esses dólares. Uma das declarações do Milei é que assim, se falta dólares, faremos políticas para que venham muitos dólares. Se a gente simplesmente falar que aqui a gente vai isentar o capital estrangeiro, você vai ver os brasileiros já saindo da economia e trazendo dólares para a Argentina. Então vai ser interessante a gente ver a implementação disso. Vamos lá, discurso é muito fácil, todo político ele é extremamente bom em fazer discurso. Na prática, as coisas elas são um pouquinho mais complicadas e eu acho que isso vai ser muito interessante de estar acompanhando. E a gente tem, né, países, né, ao redor do mundo tendo um ciclo muito mais de direita, né? A gente tem visto isso na Europa, a gente tem visto isso agora acontecendo muito, né, nessas pesquisas recentes, com o Biden já perdendo para o Trump, então um cenário mais de direita, e vai ser interessante a gente ver, né, isso se desenvolver na Argentina, porque dependendo do resultado de Argentina, né, dessa condução, o eleitor brasileiro vai estar olhando para isso acontecendo, essa tida experiência, né, no governo argentino. O Lula já comentou ontem ainda que o nosso ministro da Economia ele é aberto para visitar todos os países e não só países que tenham ideais iguais os do que o PT acredita, né? Que essa pluralidade de ideias faz bem e faz bem para a gente tirar boas experiências, mas que ele não se atrevesse a conversar ou a querer replicar modelo de um governo que acabou de ser eleito próximo do Brasil. Então já deixou claro, né, na parte entre as linhas que não teremos, né, uma política muito liberal. Então a gente sabe que isso, né, pode em algum momento criar ruído entre os dois países e a gente vai estar aqui acompanhando. Mas de fato, né, o mundo tem tido uma guinada à direita, né, uma guinada com mais conservadorismo, empresas, governos fomentando muito mais a geração de empresas, geração de empregos,
né, buscando facilitar o empreendedorismo. E a gente tem um outro lado, esse eixo, né, que a gente fala de sendo muito bem dividido entre Estados Unidos, alguns países da Europa, China, Rússia, num outro eixo, e a gente está vendo esses países se moldando e se alinhando, né, com esses dois eixos, e vai ser muito interessante nos próximos anos a gente ver como que vai ficar isso aqui, né? Como que isso aqui vai impactar na economia dos países. Fechado? Então, pessoal, a gente ainda vai acompanhar, vai ter outros vídeos sobre esse tema no canal, tá? Eu quero acompanhar de perto porque é uma experiência para quem estuda economia, gosta de ver essa parte liberal sendo aplicada na prática, né? Ou a dificuldade de implementar isso na prática. É um estudo de caso em tempo real, né? Então a gente vai passar mais vídeos desse no canal, vai esperar algumas questões acontecer. Ele acabou de convidar o Bolsonaro, né, para posse. O Lula já estão comentando que não deve ir para posse por medo de vaia ou, né, algumas questões que o próprio Milei falou que não tem nenhum viés e conecta com o ideal, a cabeça do governo brasileiro. Vai ser interessante a gente acompanhar a prática disso, até por uma questão de estudo de caso, né? Tirar a teoria e tentar colocar no papel em um país que foi extremamente massacrado por um governo extremamente socialista. Tá bom? Então, deixa o teu comentário aqui se tu acredita que a Argentina vai ser daqui a pouco, né, um país de ponta, que vai conseguir sair da miséria. Hoje a gente tem 40% da população extremamente abaixo da linha da pobreza. Lembrar, a gente da América do Sul era o país riquíssimo, né? A gente sempre teve os argentinos olhando a gente como, na verdade, submundo da América do Sul. Então, deixa aqui teu comentário, o que tu acha sobre isso, né? E se você gostaria também, quem sabe, de um Milei, né? A gente sabe que não tivemos ainda um expoente aparecendo nesse tipo nas nossas eleições presidenciais, com força, né? E se seria interessante a gente ter um Milei na nossa economia, na nossa presidência, e aí conduzindo a nossa população aí a uma prosperidade, ou quem sabe, a gente ainda não teve isso na prática, a uma prática que não funciona. Fechado, pessoal? Então, obrigado, vamos lá, vamos para cima e até o próximo vídeo.